Olá, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, amém? Eu, José Marcunha, mais uma vez com vocês. Queridos, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um de vocês que tem inscrito no canal, a vocês que têm me apoiado, têm orado pela minha vida, têm dado conselhos e têm feito aquelas críticas construtivas, né? Acho que não forem também, amém, né? Tudo depende da forma como eu vou entender e compreender as coisas e transformar em algo positivo. Amém? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que Deus tem falado comigo e uma coisa que me chamou muita atenção, que me tocou nesta manhã no culto lá na igreja, né? O pastor Campo, ele falou uma palavra que foi direto, né? Tocou no meu coração de uma forma direta. E o que ele disse foi o seguinte: nós temos que exercer quem nós somos em Cristo Jesus. E essa palavra para mim foi algo direto para mim, porque Deus já vem falando algo comigo, né? Sobre a minha vida ministerial e tudo mais. Deus já tem ministrado algo no meu coração, o Espírito Santo está fazendo mover. E quando eu ouvi essa palavra, eu falei, opa, é para mim, né? Eu tomei posse de exercer quem eu sou em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, ele diretamente naquele mesmo momento, ele ministrou algo no meu coração, ao qual eu sinto uma grande importância de estar passando para vocês, até mesmo por causa desta palavra. Nós temos que exercer quem nós somos em Cristo Jesus. Pegando eu mesmo como exemplo, queridos, do último vídeo que eu fiz para cá, claro, foi notável que eu não fiz mais vídeo nenhum. E isto porque eu vinha achando que o fato de eu ficar falando, né, ficar falando não porque dá a entender que eu saio por aí falando, mas de eu comentar que o meu chamado é pastoral e de eu fazer vídeo, que isso seria um tipo de vaidade, né? E isso então me impedia de eu, de uma certa maneira, exercer quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? E quando ouvi essa frase, quando eu peguei essa frase que o pastor falou, naquele mesmo momento o Espírito Santo ministrou meu coração sobre o que está escrito lá em João 15, versículos 1 e 2. E a palavra diz o seguinte: Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o viticultor. Toda vara que permanece em mim, que não der fruto, será cortada, será lançada fora. E todo aquele que der fruto será limpa, será podada, para que dê mais fruto. Queridos, mais à frente, lá para o versículo 6, nós vemos Jesus falar que essa vara que permanece nele, que está nele e não dá fruto, ela é cortada, ela é seca e ela é jogada fora, ela é jogada ao fogo, né? Mas a vara que, como ele diz no versículo 2, a que der frutos, será limpa, será podada, para que dê mais frutos. Querido, eu quero que cada um de vocês entenda que muitas das vezes, quando nós estamos exercendo quem nós somos em Cristo, nós fazemos parte de ministérios ou qualquer outra coisa que nós possamos fazer e que isto vai gerar frutos para o reino de Deus. Nós então, em determinados momentos, iremos passar por situações que servem para que nós venhamos a ser provados. E depois de provados, nós sendo aprovados, com certeza iremos dar mais frutos, porque esta é a palavra do Senhor. E é notável que muitas das vezes, seja você pastor, seja você diácono, obreiro, ou segue algum ministério na sua igreja, em determinados momentos da vida, vamos dizer então no decorrer do ano, nós passamos por certas situações ao qual nós não queríamos estar passando, mas permanecendo firme no Senhor e buscando conhecer cada vez mais a Ele, nós, quando formos aprovados, quando nós passarmos por esse momento, iremos ter mais experiência, estaremos mais fortalecidos em Cristo Jesus, e isto fará com que nós venhamos a dar mais frutos. E essa palavra ela se encaixa perfeitamente ao que o Paulo diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ou seja, segundo o propósito do Senhor. Amém? E por que não usarmos como exemplo a Pedro? Pedro
Jesus falou que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, Pedro já caminhava com Jesus, ele já sabia que era Jesus, ou seja, ele já era uma vara, né? Já fazia parte da videira, da mesma forma que Jesus fala no versículo 2 de João 15, a vara que permanecer em mim, né? Aquele que permanecer em mim e não der frutos, será cortado, mas o que der frutos será limpo para que dê mais frutos. Então eu creio que Pedro ele já dava alguns frutos, né? Porque ele foi chamado de pescador de almas, né? E então Pedro disse para Jesus que ele não o negaria, daria a sua vida, mas não o negaria. Porém, Pedro negou sim a Jesus. Mas aquilo foi necessário que acontecesse para que Pedro realmente viesse a se arrepender de quem ele era, de como ele era, sabe? A Bíblia diz que Pedro chorou de amargura, e nós sabemos que o choro de amargura é um choro de arrependimento. E depois desse fato, nós só vemos falar de Pedro, né? A partir de Atos 2, quando os galileus falavam que os homens ali cheios do Espírito Santo estavam bêbados, Pedro então ele ministra sobre aqueles homens, né? Ele os exorta falando que não, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo, e por aí vai. E Pedro fala muitas outras coisas, e somente ali naquela ministração, podemos dizer assim, Pedro ganhou quase 3.000 almas. Ou seja, Pedro foi necessário que ele fosse podado, que ele fosse cortado, que ele tivesse que passar por uma provação lá atrás quando negou a Jesus, para que ele viesse a dar mais fruto, para que ele não viesse a se calar. Porque talvez se ele não passasse por aquilo, num momento como esse, se ele ainda estivesse ali, ele talvez iria se calar, talvez ele iria fugir, ou talvez iria fazer como nós fazemos hoje em dia algumas vezes. As pessoas falam de nós cristãos, e nós às vezes damos risadinha, às vezes ficamos quietos e não demonstramos quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Então que nós venhamos a exercer quem nós somos em Cristo Jesus, porque nós temos que ter o conhecimento que se nós somos cristãos, nós então andamos na contramão deste mundo, e serão as nossas atitudes, os nossos atos, que realmente revelará a Cristo Jesus através de nós. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, e que Deus nos abençoe poderosamente mais em Cristo Jesus. Amém?